Josué capítulo 23 e 24. A nossa última meditação do livro de Josué que temos feito nesses últimos dias. Hoje nós concluímos. Josué 23, versículo 1. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, seus cabeças, juízes, oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Amém, irmãos? O Senhor é quem peleja por nós. Versículo 5, o Senhor vosso Deus as afastará de vós, as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus prometeu. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Amém. Josué se despede do povo. Josué explica para o povo de Israel que ele já estava idoso, que o tempo dele partir já estava chegando, e ele deixa as últimas considerações, palavras de Deus, para este povo que tinha conquistado parte da terra, mas que ainda havia de conquistar mais. Ou seja, concluindo o estudo de Josué sobre conquista da alma, nós queremos destacar as lições de Deus para que nós preservemos o que já conquistamos e possamos lembrar do propósito das conquistas de Deus na nossa vida. Dois temas nos dois últimos capítulos de Josué: preservar e propósito. Primeiro, Josué faz questão de mostrar para Israel que o que eles conquistaram precisava ser preservado. Muitas pessoas começam a caminhar com Deus, têm experiências com Deus, têm experiências que restauram a alma, que curam relacionamentos, mas que pensam que o fato de Deus ter dado uma vitória, essa vitória é mantida automaticamente. Mas não. A Bíblia nos ensina princípios de conservar o que Deus tem nos dado. Deus colocou Adão e Eva no jardim e falou: cultive o jardim. Deus abençoou a nação de Israel, mas ensinou: permaneçam na minha palavra. Jesus nos ensina em João 15: aquele que permanecer em mim e a minha palavra permanecer em vós. Quantas vezes na Bíblia nos fala de conservar o que temos? Em Apocalipse, escrevendo às igrejas, Jesus diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, aquilo que Deus já te deu, nós precisamos preservar tudo que Deus nos dá. Algumas pessoas perdem ou deixam se perder algumas vitórias em Deus e começam a entrar num espírito de incredulidade. Será que Deus realmente me deu aquela bênção? Sim, Deus te deu. Deus começou a boa obra, mas é preciso preservar o que Deus já nos deu. E Josué traz no capítulo 23 e 24 algumas lições para guardarmos o que Deus tem nos dado. Primeiro, ele diz: lembre-se que Deus é quem peleja por vocês. É Deus que peleja por vocês. É Deus que luta por vocês. No versículo 3 ele diz: o Senhor, olha aí no versículo 3 de Josué 23, vós já tendes visto tudo quanto o Senhor fez, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. O Senhor é quem peleja por nós. Precisamos lembrar que as vitórias são vitórias do Senhor, as conquistas são conquistas de Deus. Se nós estamos nos tornando mais saudáveis,
mas curados. Se Deus está nos usando para algum projeto dele, nós precisamos lembrar que é Ele, é a graça dele, é o poder dele. Ele peleja por nós. Não podemos trocar a nossa experiência ou nosso tempo de caminhada com Deus, confiando em nós mesmos, trocar isso por uma dependência diária de Deus. O Senhor é quem peleja por nós. Segundo, Josué também lembra que para preservar o que temos, nós precisamos nos esforçar para guardar tudo que Deus tem nos dado. Versículo 6. O texto diz: esforçai-vos muito para guardar e cumprir o que está escrito no livro da lei. Há uma tendência em nós, natural, às vezes carnal, de a partir do momento que já temos algumas experiências com Deus, alguns avanços na conquista da alma, relaxarmos e usar a Bíblia apenas como um livro que nós já conhecemos, lemos de tempos em tempos, às vezes por hábito, por obrigação, sem vontade. Mas Josué está lembrando a eles o que Deus ensinou no capítulo 1. Lembrem-se de se esforçar para guardar tudo que Deus tem dado, porque a tua carne vai tentar recuperar espaços que ela perdeu. O inimigo vai tentar recuperar espaço que ele perdeu. Nós precisamos lembrar de sempre nos esforçar para guardar tudo que Deus tem nos dado. A palavra, ler, praticar, deixar-se sondar por ela, deixar-se purificar, podar pela palavra, precisa ser um esforço contínuo. Em terceiro lugar, para conservar o que Deus já tem nos dado de conquista, Josué ensina a vigiar sempre, para não se contaminar com as nações ao redor. Olha na sua Bíblia o versículo 7 de Josué 23, o texto diz: para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, nem faça menção do nome dos seus deuses. O que Josué está dizendo: vocês estão conquistando uma terra, e esses povos que estão ao redor, alguns deles foram preservados por desobediência de Israel, alguns Deus permitiu estarem ali, mas Deus avisa eles: não se deixe contaminar. Não é porque Deus já começou uma obra, você teve uma experiência com Deus, que você não vai ser contaminado. Não se deixe contaminar pelo seu ambiente de trabalho, pelo seu ambiente de estudo, e às vezes até mesmo por conversas inadequadas no meio da própria congregação. Não se deixe contaminar. Deus está fazendo uma boa obra na sua vida, amém? Não se deixe contaminar. Não deixe que essas influências externas comecem a contaminar o teu coração, teus sentimentos, a tua maneira de pensar. Nem fale o nome, nem nomeie algumas coisas que eles falam. Não fale. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ter más conversações até com pessoas boas, conversas que contaminam a gente e contaminam os outros. Guardar o que Deus tem nos dado de conquista é permanecer vigiando sempre. Jesus nos ensinou: vigiai e orai. É estar percebendo, atento, alerta, para perceber qualquer nível de contaminação, como a Bíblia diz, vigiando, porque o diabo ele anda ao derredor, procurando algum espaço, alguém para devorar. Em quarto lugar, para preservar as conquistas, eu estou destacando de maneira didática hoje, nós precisamos também lembrar que permanecer em Deus todos os dias é a única garantia de vitória. Permanecer na comunhão com Deus todos os dias é a única garantia de vitória. Olha aí na sua Bíblia, no versículo 14, diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Vós sabeis de todo o vosso coração e de toda a alma, que nenhuma só promessa caiu das palavras boas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Sucederá assim
como vieram sobre vós todas essas coisas boas que o Senhor vosso Deus prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violares a aliança que o Senhor ordenou, e servir a outros deuses, e os adorar. Então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que Ele te deu. Deus está dizendo, assim como Ele cumpriu as boas palavras quando vocês obedeceram, Deus também cumprirá as ameaças se vocês desobedecerem. Ou seja, para guardar o que Deus tem me dado, conservar as vitórias, a paz da alma, essa vida abundante de Deus, conservar essa vida frutificando no Espírito, é necessário permanecer em obediência todos os dias. Essa é a garantia da vitória. Porque mesmo depois de estar na terra boa, na promessa de Deus, nós podemos regredir, como ocorreu com Israel, que por desobediência foi expulso da sua terra, foi levado ao cativeiro. Depois mesmo, na nova aliança, no Novo Testamento, Jesus, acerca de Israel, declarou que eles seriam espalhados por toda a terra, por causa da desobediência deles. Então, amados, ser povo de Deus e ter experiências gloriosas de conquista e de avanço, não nos torna intocáveis e não nos livra de permanecer nele todos os dias. E em quinto lugar, não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Capítulo 24 vai mostrar um histórico. Olha, lembre-se que Deus tirou vocês, tirou Abraão, tirou Moisés e levantou vocês, trouxe vocês para essa terra. Deus os lembra do que Deus já fez. Conservar o que Deus tem me dado, eu preciso lembrar de onde Deus me tirou. Lembrar o que Deus fez. Nós precisamos lembrar os testemunhos do Senhor para permanecer nele. A única maneira de permanecer em Cristo é essa decisão diária de lembrar de onde Deus me tirou, de lembrar de buscar a sua presença, de lembrar de me esforçar para ser cheio da sua palavra. Dessa maneira nós vamos guardar todas essas conquistas, e vamos conquistar mais, e vamos avançar mais. E em último lugar, Josué nos ensina que para conservar o que Deus tem nos dado, nós precisamos nos lembrar sempre que na vida nós teremos escolhas. Na vida nós sempre teremos escolhas. Eu quero concluir no versículo 14 ao 33 do capítulo 24 de Josué. Olha comigo. Josué 24, versículo 14. Agora temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora deuses que vossos pais serviram da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que vossos pais serviram, mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está dizendo? Vocês precisam escolher. Todos os dias nós temos uma escolha. O que você já conquistou em Deus foi porque você decidiu obedecer. O que você vai conquistar daqui em diante está relacionado com as suas decisões e escolhas daqui para frente. Todos os dias teremos escolhas. Josué então conclui dizendo isso, mostrando eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mostrando aí o propósito de Deus, de que cada um de nós possamos não apenas buscar a presença de Deus para a nossa vida, mas buscar abençoar a nossa família, a nossa casa. Nosso Deus é um Deus que a família é o centro da sua obra na nossa vida, envolve a nossa família, os relacionamentos familiares. Mas o Senhor diz, você vai ter escolhas. Josué diz, escolha hoje, cada dia, todos os dias, quando você acordar, decida permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é uma decisão diária. As nossas escolhas definem
aquilo que nós vamos nos tornando e define o lugar onde iremos chegar. São as nossas escolhas. Cada decisão que você toma está te moldando para Deus ou para o mundo. Que a nossa vida possa ser marcada pela palavra de Deus, que Josué sirva de inspiração para nós, para entrarmos nas promessas de Deus diariamente, enquanto na terra a vida abundante, mas a nossa herança maior é a Canaã celestial. O Senhor Jesus nos abençoe nesse domingo, dia 11 de junho de 2017, e que os irmãos lembrem, eu falei no início, preservando a conquista e o propósito da conquista. O propósito da conquista está aí no final de Josué, que é a glória de Deus entre as nações. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor expulsou o inimigo, o Senhor deu a vocês a terra, para quê? Para que todas as nações conheçam a glória de Deus. Toda cura interior, toda libertação pessoal tem um propósito. Deus quer que eu e você revelemos a glória dele para todas as nações. Onde estamos e nos esforçando para que todos os povos conheçam a glória de Deus, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Missões é a resposta de um coração que ouviu a voz de Deus. Um coração que entra na promessa de Deus vai desejar que todas as nações conheçam este Deus maravilhoso, glorioso e se rendam a Ele. Que a glória de Deus seja vista entre todos os povos, em nome de Jesus. Amém.